Queridos irmãos e irmãs em Cristo, aqui quem fala é o Padre Jorge Ricardo Valois. Estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Jubileu da Esperança, refletindo, estudando, meditando as 4 principais constituições do Vaticano II. E nós estamos, nesses programas, refletindo sobre a Dei Verbum, que é aquele documento do Vaticano II sobre a revelação divina. Estamos falando sobre a inspiração de Deus ao autor bíblico. Como se dá essa inspiração para que o autor bíblico possa escrever o texto sagrado? Já vimos que essa inspiração não é uma inspiração, vamos dizer assim, robótica. O autor bíblico não é uma espécie de robô de Deus, que é como se fosse Deus ditando e ele escrevendo. Não é assim que a igreja nos ensina na Dei Verbum, mas a inspiração de Deus atua, em primeiro lugar, a partir da humanidade do autor bíblico, ou seja, a partir do seu contexto histórico, da sua vida, do lugar onde ele mora. Tudo isso influencia o autor bíblico na redação do texto sagrado. De modo que ali nós temos também a humanidade do autor. Por isso que se a gente fizesse uma comparação do autor bíblico como um barco à vela, esse barco só anda se é soprado pelo Espírito Santo. E qual é o primeiro porto que esse barco chega? Ele chega no porto da humanidade do autor. Então, o texto bíblico tem características da humanidade daquele que o escreveu. Por isso, nós temos na Escritura diversos gêneros literários. E nós temos também ainda um segundo porto, onde esse barco com o autor bíblico chega. E aí chegamos, sim, no porto maior. Se o porto da humanidade era o porto menor, onde esse barco em que o autor bíblico chega, o porto maior, onde ele finalmente adentra, é o porto da ação divina. É o porto da inspiração de Deus. E é extremamente necessário que haja a passagem desse porto da humanidade do autor para o porto da inspiração de Deus, para o porto da ação divina, porque senão aquela palavra que será escrita não será a palavra de Deus. Afinal, tudo que se escreve em livros, romances, por exemplo, reflete a humanidade do autor. Mas qual é o diferencial do texto bíblico? Que ele não reflete apenas a humanidade do autor. Esse aspecto não pode ser desconsiderado, mas ele reflete também a graça divina. O autor bíblico, que é inspirado por Deus. Claro, não é uma anulação da humanidade do autor, não é uma anulação em que um contexto histórico em que ele viveu, mas a partir desta humanidade, a partir desse contexto em que ele vive, a inspiração divina. E a inspiração divina que revela as razões últimas pelas quais a intenção de qualquer autor humano seria insuficiente para a escritura. Ou seja, o autor humano, por mais boa vontade que ele tivesse, se ele não possuísse a inspiração divina, ele não inspiraria com a intenção de fato, escrever um texto sagrado, de escrever a palavra de Deus escrita. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é fundamental a inspiração de Deus. Sem a inspiração de Deus, não tem como ter a palavra que é de Deus, porque se ela de fato é de Deus, ela precisa dessa inspiração que vem do Espírito Santo. Por isso, nós podemos dizer que a Bíblia é a união de 3 intenções ou inspirações geradas pelo Espírito Santo. A primeira é a intenção do autor, ou seja, o desejo do autor de escrever um texto. A segunda é a intenção do próprio texto. E a terceira intenção é a intenção do leitor, daquele que entra em contato com esse texto.
Então, a primeira inspiração imprescindível, que é a inspiração, a intenção do autor, ela ocorre na comunicação, quando há essa comunicação entre esse porto infinito do autor divino e o porto estreito do autor humano. Ou seja, quando há esse encontro, quando há essa fusão de horizontes do autor humano com o elemento divino, com a inspiração que vem do Espírito Santo. Aí, a partir desse momento, quando há essa fusão de horizontes, esse encontro entre o desejo do autor e o desejo de Deus, ele tem a intenção do autor se cria em escrever uma palavra inspirada, em escrever de fato um texto que é sagrado. Então essa é a primeira intenção, a intenção do autor. Este encontro entre a inspiração divina, entre a ação divina e a ação humana. Depois nós temos a intenção ou inspiração do próprio texto bíblico. Muito interessante como cada texto bíblico adquire múltiplos significados que derivam da sua relação com o autor e com o leitor. A carta aos Hebreus nos ensina que a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então, a palavra de Deus é viva porque ela sempre tem a sua atualidade, ela nunca caduca. A palavra de Deus nunca perde a validade, ela é sempre atual. Ela sempre se cumpre no hoje da nossa história. Então aí é fundamental para nós entendermos a inspiração do próprio texto bíblico. Por exemplo, se a gente pega um livro muito bonito como o Cântico dos Cânticos, os padres antigos da igreja dizem que é um dos livros mais espirituais da Sagrada Escritura. A intenção do autor daquele texto não necessariamente era dar interpretações espirituais. Sabemos que o Cântico dos Cânticos são aqueles poemas de amor do amado para a amada, que tem até, quando se lê, apenas sob o ponto de vista literário, pode imaginar apenas como algo romântico. Por isso que nós temos a inspiração do texto em si. Quando a igreja se depara com o livro do Cântico dos Cânticos, ela entende que o que Deus está querendo ali revelar não é apenas um texto romântico, não são apenas poemas de amor, declarações de amor do amado para a sua amada, mas no fundo aquele texto, aquele livro, a utilizar uma linguagem poética, a utilizar uma linguagem romântica, quer expressar a grandiosidade do amor de Deus pela humanidade. Depois, no Novo Testamento, a igreja cristã ela interpreta esse amado como Cristo, o esposo da igreja. E a amada, a sulamita, como o cristão, aquele que foi conduzido a Cristo, que foi atraído a Cristo, de modo que, como diz São João Crisóstomo, a veste batismal é a veste nupcial. Então, por isso que o Cântico dos Cânticos ficou como um dos livros, considerado um dos livros mais espirituais de toda a Sagrada Escritura, porque ali se embebeda, né, dessa leitura espiritual. Se faz uma reflexão a partir daquele texto, a partir daquilo que é fornecido pela palavra, mas que se assume ali um sentido muito místico das núpcias de Cristo com a igreja. E com cada batizado, com cada cristão, que pelo seu batismo também se realiza uma aliança matrimonial com o Senhor. Então esse é o sentido do texto, a inspiração do texto em si. E é impressionante como o Espírito Santo age, né? Ele age não apenas no autor que escreve, ele age no próprio texto, mas ainda há uma terceira inspiração, uma terceira intenção, que é a intenção do próprio leitor, que interpreta aquele texto, a igreja que interpreta aquele texto. O apóstolo Pedro nos ensina que nenhuma palavra da Escritura é objeto de interpretação pessoal, mas foi sob o impulso do Espírito Santo que homens falaram da parte de Deus. Logo, se a palavra de Deus escrita
é um livro da igreja, composto pela igreja, composto por uma comunidade de fé. Ele não deve ser interpretado por uma pessoa apenas, individualmente, mas ele deve ser interpretado por essa mesma comunidade de fé. Então aí nós temos essa terceira intenção, a intenção do leitor, que também pode aplicar aquele texto na sua própria vida. Já que, como eu dizia, a palavra de Deus também tem sua atualidade no nosso hoje. Então, diante daquela palavra que é proclamada, o Espírito Santo também me inspira como fazer com que essa palavra encontre eco na minha vida, encontre ressonância na minha vida. O que é que essa palavra me chama? O que é que essa palavra me toca? O que é que essa palavra me convida? O que é que essa palavra me acusa? Essa palavra me dá esperança? Então aí nós temos essa terceira intenção, a intenção do leitor, a intenção daquele que acolhe a palavra. Mas em todas elas nós temos a força do Espírito Santo. Sem a inspiração que vem de Deus, nada disso seria possível. Nem do autor bíblico construir o seu texto, redigir o seu texto, receber a da tradição oral, nem o texto em si seria apenas uma letra morta e nem a palavra de Deus atualizada no nosso hoje, na nossa situação concreta. Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível. Por isso, agradecemos a Deus por nos dar essa graça da inspiração divina. E, de fato, esse porto, aqui o barco do autor bíblico elevado, também é um porto da salvação. Porque essa é a finalidade última da Bíblia, é a salvação do ser humano. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, a salvação do ser humano. É interessante que salvação, o radical em latim, salus, também indica saúde. A saúde do ser humano, nas suas três dimensões. Esse é o desejo de Deus. Quando falamos de saúde, imediatamente nos remetemos somente à dimensão corporal. Mas sabemos, pela palavra de Deus, pela antropologia, ou seja, pela visão do ser humano que nos foi revelada pela própria Escritura, que nós temos três dimensões, o ser humano, o corpo, a alma e o espírito. Então, o desejo de Deus, a finalidade última de toda a palavra de Deus escrita, de toda a Escritura, é a salvação, a saúde do ser humano, não apenas a saúde do corpo, mas também a saúde da alma, ou seja, a saúde dos nossos afetos, da nossa memória, inteligência, vontade, mas também a saúde do nosso espírito, a nossa comunhão com Deus, não vivermos mais escravos dos nossos pecados, mas vivermos de fato como filhos de Deus, na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Esse é o desejo de Deus para o ser humano, essa saúde plena, essa saúde integral dessas três dimensões, corpo, alma e espírito. Por isso que o fim último da Bíblia não é ser um livro de história, não é ser um livro de ciência, mas é ser um livro de fé. Assim não faz sentido querer que a Bíblia explique a ciência, querer que a Bíblia explique, por exemplo, a origem dos dinossauros, querer que a Bíblia explique a origem científica do mundo, querer que a Bíblia dê explicações meteorológicas ou até mesmo históricas. Não. É um livro de fé. Não significa que ele pode conter um elemento ou outro da ciência da época, da história da época, mas isso não é o fundamento da Escritura. O fundamento é ser um livro que nos instrui na fé, que nos conduz até Deus. A palavra de Deus é essa semente lançada pelo semeador em todo tipo de solo, como de Jesus. Há aqueles que caem à beira do caminho e os pássaros vêm e comem, há aqueles que caem em terreno pedregoso, mas há aqueles que caem no terreno fértil. Por isso nós somos chamados a cada dia, quando nos aproximarmos da palavra de Deus, pedimos ao Espírito Santo que prepare as disposições interiores da nossa vida, para que possamos ser esse terreno bom, onde a palavra de Deus dê frutos. Porque a proporção do fruto também é relevante. Uns produzirão 30, outros 60, outros 100 por um. Que tipo de terreno nós estamos sendo diante da palavra que nos é semeada pelo Espírito Santo? Queira Deus que nós sejamos esse terreno fértil.
esse terreno que se deixa de fato modelar por Deus, esse terreno que se deixa inspirar por Deus. Esse é o desejo da igreja por meio da constituição Dei Verbum, fazer que a palavra de Deus, de fato, seja essa semente que caia na terra boa do nosso coração, na terra boa da igreja, para que ela não seja simplesmente um texto escrito, mas a Bíblia seja um texto vivido. Por que adiantaria se a Bíblia fosse apenas um texto escrito, tivesse apenas ajuntando até poeira dentro das nossas casas, se ela não fosse de fato vida em nós? Não adiantaria muita coisa. Por isso que a finalidade última da palavra de Deus é essa, é nos conduzir à salvação, fazer com que nós possamos ser esses terrenos bons, onde a palavra de Deus crie raízes. Onde é que a palavra de Deus cria raízes? É no nosso coração, no coração do ser humano. Salomão rezava para Deus: dá, pois, ao teu servo um coração que saiba escutar. Qual é a religião do coração? O coração na Bíblia não é como nós entendemos hoje, simplesmente a sede dos sentimentos, do romantismo, dos afetos. Não, o coração na Escritura é a sede da decisão. Por isso que nós temos na igreja a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Ali celebramos a decisão de um Deus de dar a vida por nós. A decisão de um Deus que nos ama, que nos salva, por meio de sua morte e cruz. Por isso que se diz que é no coração do ser humano que a palavra de Deus cria raízes, ou seja, é nas minhas decisões que se manifesta como essa palavra de Deus está de fato produzindo frutos. Essa é a religião do coração, não é a religião do sentimentalismo, mas é a religião daqueles que na sua vida fazem com que essa palavra se encarne, faz com que essa palavra de fato seja o centro, seja a bússola das minhas decisões. Ainda podemos dizer que esse barco do autor bíblico chega até o porto da condescendência de Deus. Uma palavra grande, né? Até meio difícil, condescendência, ou seja, o Deus que desce com a descida da palavra de Deus, que é compartilhada rumo à humanidade que ela alcança. A palavra de Deus desce para transformar o ser humano. O profeta Isaías já dizia que a palavra do Senhor é como a chuva, é como a neve, que não voltam vazias antes de fecundar a terra, mas como a palavra que vem de fato fecundar a vida da humanidade, fecundar aqueles que de fato desejam fazer comunhão com Deus, aqueles que se colocam na docilidade ao Espírito Santo. Então essa é a condescendência da palavra, a palavra que desce, que vem ao nosso alcance. Diz o Deuteronômio: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. A palavra está perto de nós, a palavra está ao nosso alcance, para que a possamos cumprir, não com um esforço humano, mas como uma graça de Deus, como a graça que nos é oferecida pela inspiração do Espírito Santo. A palavra de Deus é criativa e operante, e por isso, quando proferida, quando proclamada, ela se realiza. Daí a importância da proclamação da palavra nas assembleias litúrgicas, nas celebrações da Eucaristia. Não é uma mera leitura, mas é uma proclamação de uma palavra que se torna efetiva, que tem também o seu cumprimento ali naquele momento, que tem a sua potência ali naquele momento estabelecida, realizada. Por isso a importância da proclamação da palavra nas assembleias, como uma palavra viva, como uma palavra eficaz, como uma palavra que produz um efeito seguro, apesar de todas as incertezas do coração humano. Então, apesar da nossa débil fé, apesar da nossa debilidade, da nossa fragilidade humana, de fato, experimentamos aquela palavra de Paulo: este tesouro nós carregamos em vasos de argila. Somos esses vasos de argila. Mas Deus faz a palavra descer até nós, a vir ao nosso alcance, para que nós possamos cumpri-la com a graça de Deus. No meio das nossas fragilidades, no meio das nossas incertezas,
A palavra de Deus, ela tem a sua eficácia assegurada, porque ela é de Deus. O profeta Balaão, nos livros dos Números, diz que Deus não é homem para dizer e se arrepender. Nós é que dizemos e depois nos arrependemos. Deus não. Então, aquilo que é proclamado, que vem de Deus, não volta atrás. E Ele cumpre na nossa vida esta graça. Sem o crucificado, sem Jesus crucificado, e não apenas sem a cruz, o cristianismo esvazia-se de sua própria identidade e nada tem mais a dizer. Porque através da cruz de Cristo, nós vemos a condescendência de Deus. Deus também que desce e vem ao nosso encontro. Imagine a loucura de um Deus assumindo a condição humana. Não entra na razão. Como um Deus pode assumir o ser homem? É aquilo que Paulo diz: isso é escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Mas para aqueles que se salvam, aqueles que creem, este Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então aí está em Jesus Cristo essa condescendência de Deus. O Deus que desce e que sente compaixão. Sentir compaixão não é sentir pena. Compaixão, esse Deus que sente que está ao nosso lado, que se faz carne. É isso que o apóstolo João nos ensina. A palavra se faz carne e habita entre nós. Não apenas parece carne, mas ela se faz carne, se faz alimento por nós. Esta é a importância, então, de vivermos essa palavra que nós recebemos de Cristo. Por isso que em cada celebração da Eucaristia se proclama também a leitura do Evangelho, que é a palavra do próprio Jesus, que vem ao nosso encontro, o Deus que se esvazia para nos encher, o Deus que se faz pobre para nos fazermos ricos. E como é que esse Deus vem ao nosso encontro? Por meio da palavra. Imaginemos na época do ministério público de Jesus, ele fez, ensinou, aquela geração que estava com ele presenciou tudo. Ouviu da boca do próprio Cristo. Mas e as gerações futuras? Para as gerações futuras, tudo estaria perdido, Jesus ressuscitaria, subiria ao céu e ponto final? Por isso que ele deixa, então, a palavra, que nos instrui, que nos educa, porque os evangelhos são a palavra do próprio Mestre Jesus Cristo. Por isso que na Assembleia Litúrgica, na celebração dos sacramentos, a palavra do Evangelho é reservada ao ministro ordenado, ao padre, ao bispo ou ao diácono, porque por meio do sacramento da ordem ele foi personalizado a Jesus Cristo. Então é o próprio Cristo que nos fala, não só por meio do Evangelho que ali é proclamado, mas também pela boca do ministro ordenado. Deixemos-nos então que essa palavra nos contagie, que ela de fato transforme-nos por dentro. Em Cristo, os fiéis reconhecem e confessam a encarnação da palavra. Deus também que assume ali um rosto, que tem uma presença por meio da palavra. Claro, na celebração da missa nós temos a presença por excelência nas espécies eucarísticas. O pão e o vinho já não são mais pão e vinho, mas são o corpo e o sangue de Cristo. Essa é a presença de Cristo por excelência. Mas não podemos menosprezar a presença de Cristo na palavra de Deus. A palavra de Deus que vem ao nosso encontro. Como Cristo também que veio ao encontro da humanidade e nos dirige, nos orienta, nos guia. É impressionante como na igreja primitiva, na igreja antiga, se tinha um grande apreço à palavra de Deus. Em muitas igrejas tinham uma espécie de sacrários para a palavra, onde os rolos da Escritura ficavam guardados numa espécie de sacrário, quase como o sacrário onde nós conservamos as espécies eucarísticas. Claro, como eu disse, são presenças diferentes, mas também somos chamados a valorizar a santidade da palavra de Deus, como o próprio Cristo ali, como a palavra que ele inspirou, que ele dirigiu, que ele guiou. Não que ele ditou, mas que ele deu a inspiração, ou seja, a matriz,
a mensagem central, o extrato, isso vem do próprio Deus. Por isso é uma palavra que até hoje se manifesta na nossa vida não como meramente uma palavra humana, mas de fato como a palavra de Deus. Assim, queridos irmãos e irmãs, hoje, pensando na Dei Verbum, esse tema da inspiração, nós somos chamados a ter um novo olhar com relação à palavra. A vemos ela de fato como cheia da vida de Deus, como uma palavra cheia da graça de Deus, cuja finalidade última é a nossa salvação. Por isso, somos chamados a entender que Deus inspira a palavra, a pensarmos também a nossa relação diante da Sagrada Escritura. Que nós é que somos os destinatários, nós também somos os destinatários da palavra. Ela não foi apenas escrita para a primeira geração dos cristãos ou para a igreja antiga, mas ela foi escrita também para os cristãos de hoje. Nós também, diante dessa palavra, nos colocamos como seus destinatários. Então, qual é a nossa reação diante dessa palavra que me é dada? Diante dessa palavra que me é entregue? Sai pelo ouvido, entra pelo ouvido e sai por outro? Ou eu, de fato, deixo essa palavra fecundar uma amizade com Cristo? Porque esse é o desejo de Deus para nós. Ele diz no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém escutar a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor bate na porta da nossa vida todos os dias. É possível escutar a sua voz quando nós meditamos e proclamamos a palavra de Deus. Ali a voz de Deus é a voz do próprio Cristo. E Ele está batendo na porta da nossa vida. E qual é a nossa reação diante dessa palavra? Diante dessa voz do Senhor? Abrimos a porta do nosso interior para a palavra de Deus entrar, para o Cristo entrar. Deixamos que o Cristo faça refeição conosco. Quando na Escritura se faz refeição, significa que se entra em comunhão com aquele com quem se divide uma refeição. Deus deseja entrar em comunhão conosco por meio da sua palavra. Deixemos de fato que Ele inunde a nossa vida com a sua luz. Que a mesma inspiração do Espírito Santo que guiou os autores sagrados também nos guie, para que ao lermos a palavra, ao meditarmos, possamos assim ter a graça de vivê-la e sermos no mundo palavras vivas de Deus. Tudo isso não como um esforço humano, mas como uma graça que nos é concedida por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Que possamos assim, meditando a inspiração do Senhor nos textos sagrados, também meditar a inspiração do Senhor sobre nós, que no mundo de hoje, na nossa realidade concreta, também nos inspira para que esta palavra seja viva e seja eficaz. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Falamos sobre esse importante tema da inspiração nos textos bíblicos, conforme a Dei Verbum, essa constituição dogmática do Vaticano II sobre a revelação de Deus. Na próxima semana nós voltamos com mais um programa Jubileu da Esperança. Até lá!